Estamos recebendo nesta manhã fria a visita de Andressa Mício. Bom dia, Andressa. Bom dia, Bem agasalhada também? Nossa, tá muito difícil, Muito né? frio, né? Nossa Senhora. A dificuldade com o frio é enorme para todos que vão trabalhar, que acordam cedinho, assim como a gente que prepara o programa, né? Imagina para o agricultor como é que deve ser difícil tirar o leite, ordenhar a vaca e demais atividades diárias e que não tem como não deixar para fazer depois na agricultura, né, Andressa? É difícil sim, Jefferson, mas o mais difícil é conviver com a expectativa de geada, né? Pois é, como a gente viu na previsão agora há pouco aí, amanhã nós teremos geada em praticamente todo o estado do Paraná. Quem sabe até hoje pela manhã em algumas cidades o fenômeno já tenha acontecido também, né? Exatamente. A geada é uma grande preocupação do agricultor, né? Porque o produtor rural, ele acaba ficando muito preocupado porque na agricultura os prejuízos dependem da intensidade da geada, do tipo de cultivo e da fase de desenvolvimento das lavouras. No caso do trigo, o frio é fundamental para o bom desenvolvimento do cereal, ou seja, o trigo gosta de frio, mas quando a geada é muito intensa, pode sim causar danos às plantas. Os produtores que mais se preocupam são aqueles que têm propriedades nas baixadas, onde o ar frio se concentra, ou ainda nas encostas voltadas para o sul. Os maiores danos acontecem no espigamento e na floração do trigo. Fazem que se encontram muitas lavouras neste momento aqui no oeste do Paraná. 30% das lavouras de trigo estão em fase de floração e 10% em frutificação. São estágios mais avançados do desenvolvimento e são justamente os estágios nos quais as plantas estão mais vulneráveis ao frio. Bom, os prejuízos no trigo podem ser comprovados só uma semana após a geada, quando a planta realmente mostra os estragos de queima nas folhas ou nas espigas. No espigamento e na floração, pode ocorrer falhas na granação ou ainda morte total da espiga. Agora, quando o trigo está na fase inicial, recém-brotado, o rendimento da lavoura não fica comprometido, não. Uma curiosidade, o risco de dano por geada em trigo acaba sendo maior nas regiões mais quentes, onde as plantas estão menos aclimatadas, acostumadas, e o plantio é realizado mais cedo, coincidindo com o risco de geadas com a fase do espigamento do trigo. Se o frio realmente prejudicar a safra do Paraná e do Rio Grande do Sul, que dividem o posto de maiores produtores nacionais, isso vai acontecer no momento de escassez de trigo no Brasil e de preços recordes. A saca está valendo mais de R$40. O país está contando com o aumento de sua produção este ano para reduzir a necessidade de importar o produto. Até porque a Argentina, por exemplo, que é o nosso principal fornecedor, junto com o Paraguai, já anunciou que não vai exportar trigo, não. É que por lá o principal ingrediente do pãozinho também está em falta, Jefferson. Pois é. Essa geada traz prejuízos também para os hortifruti granjeiros. E ontem se falou, Andressa, em geada negra. Se isso acontecer, é terrível ainda, mais terrível a situação ainda na agricultura, né? Exatamente. A geada negra, a gente lembra muito bem que, por exemplo, em Londrina, há muito tempo atrás, houve uma geada negra que acabou praticamente com todo o cafezal. Então, eles tiveram que replantar totalmente o café, porque realmente a geada negra é muito complicada. Bom, nós vimos aí o espetáculo maravilhoso da neve. A neve causa estragos também na agricultura, como a geada traz ou não? Pois é, isso é uma curiosidade muito grande. A neve, na verdade, ela isola toda a plantação do frio excessivo. O que acontece? Por exemplo, nos Estados Unidos ou nessas regiões onde há neve com mais frequência, os produtores, inclusive, aguardam a neve acontecer porque ela serve de cobertura e faz um isolante térmico, ela serve como um isolante térmico para proteger as plantas. Então, na verdade, quando não neva, eles se preocupam. Por que acontece? A neve, além de isolar termicamente as plantas, o trigo principalmente nessa época de frio, que claro, em outra época nos Estados Unidos, a partir de novembro, dezembro, mas enfim, o que a neve faz? Ela faz um isolante térmico e ela não deixa com que o frio excessivo aconteça. E ainda na primavera, essa neve vai derreter e serve de umidade, como uma chuva mesmo, que deixa a terra bem úmida, bem protegida mesmo. Muito bem, bela explicação. Interessante, Eu né? não sabia essa situação da neve, realmente, então acaba auxiliando na agricultura. Exatamente. Pelo menos lá nos Estados Unidos, aqui para os agricultores é novidade. É e um novidade. espetáculo maravilhoso, né? E lá, inclusive, eles fazem o plantio do trigo por volta de novembro, no fim do outono. O que acontece? Depois disso vem a neve, depois da neve, nesse meio tempo em que a neve está, a planta para de crescer. É normal, ela para de crescer. Quando a neve derrete, ele volta ao crescimento e aquela umidade
acaba matando a sede da planta. Bom, chegou a dar mais frio ainda, só de falar de neve, de geada aqui no Primeira Hora, né? Terrível frio. Agora, os agricultores em casa que estão aí nos acompanhando, precisa criar coragem, sim, para fazer a sua atividade aí no campo, que não tem como prorrogar isso, deixar para fazer amanhã ou depois, que não tem jeito. Vai ter que pegar no frio mesmo, com geada ou com neve, né? Exatamente. E lembrando também, Jefferson, que nós do Tarobá Rural estamos já preparando as malas, porque nós vamos agora no final de agosto para os Estados Unidos, para fazer uma visita por lá, ver como é que estão as plantações e para também conhecer uma feira, uma das maiores feiras do mundo, a maior feira da América, que é a Farm Progress Show. Nós estamos embarcando para lá, já preparando o passaporte. Esse pessoal do Tarobá Rural é chique, hein? Estados Unidos, viagem internacional. Exatamente. E a gente curioso, é claro, para vocês trazerem todo esse material dessa grande feira que acontece por lá. A ideia é essa, é trazer todas as informações de lá que possam colaborar com a agricultura daqui. Tá bom, Andressa, eu lhe espero novamente sexta-feira, quem sabe não com tanto frio assim aqui no Primeira Hora. E se a gente combinar um pouquinho antes, quem sabe o Flávio caprichar, até um cafezinho a gente vai ter aqui para conversar um pouquinho mais sobre a agricultura, tá bom? Obrigada, Jefferson.